Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Eu falo diretamente de Saquarema, onde acontece a etapa brasileira da Elite. A partir do próximo dia 21, cheguei aqui cedo, como faço todos os anos. Estou hospedado aqui do lado da praia, do lado do pico, na Templar Surf House. Um abraço para o Rico Templar, parceiro. Pena que é tricolor. Mas é isso, galera. A gente tem muitos assuntos para falar sobre o Tristles Pro. Caramba, hein? Muitas polêmicas, uma gritaria de todos os lados ali, muita gente falando muita coisa e a gente vai falar. Vamos falar aí da bateria polêmica do Ethan contra o Alejo, bateria polêmica do Filipinho com o Griffin e para muita gente também bateria polêmica do Ítalo com o Joel Von. É isso, galera. Então vamos começar. Vou colocar nosso time aqui. Bom, Chalita também está na área. Boa, do meu lado, Everton Silva, direto de Ubatuba. Fala, Everton, tudo bem? Salve, galera, prazer estar aqui com vocês, mais um episódio irado aí. É isso aí, baterias polêmicas, muita disputa, show de surf, temos bastante assunto aí para desenrolar. Tamo junto. Isso, vou colocar o Robalinho aqui em cima, não em cima de mim, porque eu falei isso e me deram uma zoada, hein? Vou botar ele no topo da tela. Beleza, Robalinho? Beleza. No mínimo foi um cearense que te zoou. Isso é muito clássico desde lá ele. Aquele papo, né? Isso aí, bom estar aqui com vocês. Vamos para cima, vamos bater esse papo aí, né? Muita polêmica, muita coisa legal para a gente falar também. Alto nível, o campeonato tá alucinante. Isso aí, passo pro Chalita. Fala aí, Chalita, o que é que tu manda, guerreiro? Chegou. Beleza, galera? Pô, esse campeonato aí, cara, vai dar o que falar, hein, cara? Acho que eu vou escutar mais do que falar dessa vez. Caramba, hein? Acho que, assim, vou começar com o Robalinho, mas, Robalinho, realmente, assim, 2 dias de campeonato, 2 dias de altas ondas, né? O primeiro com séries mais demoradas, o segundo, um mar um pouco mais ativo, algumas vezes também demorava para vir a série, mas, assim, altas ondas, né? Isso aí, altas ondas, galera botando surf no pé mesmo, botando tudo que tem para mostrar. Acho que esse que é o legal desse campeonato, né? A gente tem uma pista ali, não é uma onda que a gente, né, conheça como uma onda de consequência, nem nada disso. Então, assim, não é esse tipo de risco que está em jogo, é mais o risco de completar grandes manobras, de fazer a linha da onda corretamente, e jogar os aéreos, né? E tô amarradão, cara. Realmente é alto nível, ver as meninas competindo também, a nova geração, pô, destruindo, e tô amarradão. Eu gosto muito desse tipo de campeonato, né? A galera sabe que meu trabalho é um trabalho de surf progressista e, pô, tô em êxtase aqui assistindo essas baterias, muita polêmica e tudo mais, mas mesmo assim, mesmo com polêmicas, mesmo com julgamento que às vezes a gente não concorda, tá muito show de surf, tá bem legal de ver. Boa, vou pular para o Everton, até porque o Everton pediu para eu colocar na tela um post da WSL. Eu vou fazer isso, Everton, mas acho que a gente já pode entrar, principalmente nessa questão dos critérios lá para Tristles, né? E aí também já entrar na bateria do Filipinho. É isso aí, a WSL, antes de começar o evento, já fez o post desse critério, né? Onde... né, de acordo com a condição, o critério, pela ordem natural, ele pode sofrer alterações, e foi o que aconteceu. Eles colocaram aí no primeiro item o Major Combinations, ou seja, né, a combinação das grandes manobras, né, como topo do critério. Então, isso significa que a onda estava oferecendo, as séries estavam oferecendo muito espaço, né? Quando eles vêm com esse critério de julgamento em primeiro lugar, é porque eles analisaram a condição e viram o que seria mais difícil de ser feito, né? E aí depois vem variação, criatividade, funcionalidade, né? Aí você vê o que é pela ordem natural é o topo do critério, que é comprometimento e grau de dificuldade, está na terceira, como terceiro item, né? E aí depois vem grandes aéreos, né? E as técnicas utilizadas para os aéreos, e aí fluidez e precisão, né? Então, baseado nesse critério aí, onde
o atleta ele vai definir a abordagem que ele vai ter ali, né, nas ondas. Então, talvez até por isso gerou muita polêmica, porque o mar variava bastante, né? A gente tinha ondas medianas ali no português, aqui no brasileiro, 1 metrinho, né? Nas medianas, e a gente tinha 1,5 metro a 2 metros nas maiores da série, né? Então, assim, o que eu vi nas vitórias aí, nas principais notas, né, que foram aferidas, essa escolha de onda e atletas atingindo esse ponto do critério que os juízes estavam ali deixando claro que eles queriam, né? A combinação de grandes manobras. Então, isso direcionou muito o julgamento. E, baseado nisso, para mim, ficou fácil, né, como ex-árbitro, fazer a análise das ondas aí. A gente sabe que foram baterias bem acirradas, né? A gente está falando aí de atletas somando acima de 16 pontos e perdendo, né? Então, assim, é o que eu falo para os meus atletas. Quando você perder somando 16, 17 pontos, cara, não dá para apontar que você cometeu erro, né? O que dá para falar é que o cara foi superior em algum quesito, seja na técnica, na tática, e aí você apurar esses mínimos detalhes e trabalhar, né? Então, aí, ó, para vocês verem, já trazendo, o Matias colocou aí a bateria Joe Vaughan e o Ítalo. Na verdade, a pronúncia é Jovan, né? Jovon, isso. Mas a gente vai abrasileirar aqui o Joe Vaughan. Passei agora para a do Filipinho de um Griffin, para a gente começar por ela. Vamos começar por essa, então? Sim, por favor, cara. Só lembrando a galera que, assim, eu não posso... Vou ficar grandão na tela aqui. Que é o seguinte, galera. A gente não pode sair colocando qualquer imagem no programa. A gente, assim, tem que andar conforme pede a WSL. Na verdade, manda. Eles têm lá os direitos deles vendidos para algumas emissoras. No Brasil, no caso, a Globo. Eu não posso sair pegando imagem do Instagram de ninguém, nem dos treinadores, nem dos atletas, muito menos da WSL. Eles enviam algumas imagens para a mídia e a gente pode usar até 3 minutos dessas imagens que eles enviam. Então, assim, eu estou falando isso para explicar novamente para vocês, como eu já fiz, e eu não tenho as ondas do Filipinho, como não tenho as ondas do Ítalo, nessas duas baterias que a gente vai falar, mas tem dos adversários que venceram. Então, a gente vai usar aqui a onda da vitória do Griffin, e a gente tem a onda do aéreo do Joel também, só para a galera entender mais uma vez essa situação. Então vamos lá, Everton, com a bateria do Filipinho. Bom, primeiro eu queria dizer que essa bateria foi a bateria do evento até agora, né? O nível dessa bateria foi um absurdo, o que esses dois fizeram. Já dá um filme de surf só essa bateria, né? Então, foi um espetáculo. Mas o Filipinho começou muito forte, né? No primeiro exchange ele começou na frente ali, né? 7,5 contra 7,07. Achei bem comparado. O Filipinho um pouco mais progressivo na abordagem dele ali e com mais velocidade, né? O Felipe é o surfista mais rápido do Tour, né, cara? A gente sabe disso. Talvez ele seja o surfista mais rápido do mundo na atualidade. E aí foi isso, o primeiro exchange começou nessa pegada, depois o Felipe surfou uns 6 pontos de backside, que eu achei até que a prancha dele atrapalhou um pouco ali a abordagem dele. A quadriquilha, ela na dinâmica da onda, ela favorece alguns momentos, mas desfavorece outros, né? Ela tem um torque, um start muito bom, né? Mais rápida que a triquilha de start, né, quando você sai da velocidade, da inércia, né, para projeção de velocidade, ela dá um start maior, porém, na dinâmica de algumas manobras, principalmente rabetadas e aéreos, eu acredito que ela desfavorece um pouco, tá? Porque ela devolve um pouco, às vezes, rápido demais, ou se não, ela espirra muito. Então, no backside, nesses 6 pontos, o Felipe abriu com uma manobra ok, depois ele acabou ficando enganchado na segunda manobra e errou a terceira, né? Então, saiu 6 pontos.
eu até achei que saiu um pouco aberto essa escala, tanto que depois o Griffin fez backside com uma abordagem mais de manobras com mais inversão de direção e tirando mais a prancha da água, né, rabetando mais, saiu 7,90, e eu acredito que a comparação foi com esses 6 pontos. Para mim, saiu um pouco demais também essa nota do Griffin, acho que podia ter ficado ali no 7 raso, 7,5 estava legal, né? Mas eu acredito que foi nesse comparativo que eles fizeram. Porém, depois o Felipe pega uma onda menor, né? E aí ele esculachou, né, cara? Ele abriu com um rasgadão, um carving, né, na verdade, e aí depois ele dá mais uma manobra e num espaço curto ele já linka um nose peak reverse, assim, de finalização, numa dinâmica, assim, incrível. E aí, né, os juízes premiaram essa performance, 3 grandes manobras num espaço curto, porém numa onda menor, né? Ondas menores, isso aí, né, Everton? Acho que essa é uma observação importantíssima, né? Uhum. Se fosse esse surf... Eu acho até que ele fez milagre nessa onda aí. Acho que essa onda que ele pegou, ninguém podia ter surfado melhor uma onda dessa, encaixou 3 manobras, fez um milagre, realmente. De acordo, totalmente de acordo. E aí, cara, que essa quadriquilha faz diferença. Nesse tipo de abordagem em onda, né? Uma onda menor, com menos espaço e que você precisa realmente de um equipamento ali que te dê essa velocidade a mais. E foi o que aconteceu, né? Realmente concordo com você, Chalita, ninguém faria esse surf que ele fez nessa onda. Mas aí o que aconteceu foi que depois o Griffin ainda pega mais uma onda, precisando de 7,51, se eu não... 7,61. Everton, desculpa, é só bom pontuar, cara, que restavam 8 minutos para o fim, o Griffin precisava de 7,61 e tirou 7,57. Enfim, como eu falei no início, trechos com altas ondas, mas é um mar que de vez em quando a série demora muito para entrar, então acho que se tivesse algum interesse assim, realmente grosseiro de passar a mão, de repente, ali era uma oportunidade enorme para os juízes. Estavam 8 minutos, cara. E assim, por 0,04 ele não passou à frente naquele momento da bateria, mas vamos lá. E eu concordo com os juízes, cara. Eu achei que não daria virada aquela onda dele e achei que a nota ia sair ali bem próximo. E foi o que aconteceu, cara. E aí, no finalzinho, né, o Felipe com a prioridade, na marcação ali do Griffin, veio a série, e aí veio a maior série da bateria, né? E aí o Felipe fez certo em bloquear, né, usando a prioridade na primeira da série, e aí ele vem, faz um cutback meio parcelado ali, né? A primeira parte da onda ficou bem cheia, bem slow, e aí ele consegue gerar aquela velocidade extra dele, achou o ponto certo da rampa e fez o full rotation. Melhor onda da bateria até então, totalmente de acordo, né? Commitment ali do full rotation, apesar de não ter caído naquela parte seca da onda, né? Ela não foi assim, ela foi um pouquinho mais soft, né? Ele aterrissou meio sob espuma ali, já próximo da base, mas sob espuma, né? Não foi aquele impacto seco de você aterrissar no flash da onda, né? Mas pela amplitude e o movimento que ele fez, 8,30, e aí veio a onda de trás, né? Aí a maior onda da bateria, aí o Griffin faz esse carving, linka essa porrada na parte crítica, e essa de finalização, cara, que me lembrou muito Danny Reynolds, né, no auge ali. Isso aí, Imai Kalani The Volt. O Imai, né, o Imai tem essa manobra mesmo. O Imai gosta muito. Cá entre nós faz melhor que o Griffin. E aí, mas, cara... só para falar uma coisinha aqui, Everton, contribuindo aí com o teu depoimento, assim, com a tua análise da bateria, cara, eu acho que aquela ida na onda anterior foi um erro, cara. Eu acho que ali, eu sei que é uma decisão muito difícil, mas a onda era bem pequena, e eu acho que é por isso que acabou o full rotation, que é uma manobra super valorizada. Ela não foi tão valorizada por conta da seção que ele encontrou para dar essa manobra, por causa da aterrissagem, como você falou, que não foi direto no flat, né, não teve aquele impacto tão grande, e acabou deixando a onda boa para o Griffin. Então, assim, o Griffin, sim, é que fez muito bem de forçar, né? Você vê que o Felipe não queria muito ir naquela onda, ele ficou ali e falou, putz, vou ter que ir.
porque realmente você não tem certeza, né? Eu falo o erro agora, é fácil falar que foi um erro agora, porque acabou dando certo para o Griffin. Não é que ele cometeu um erro crasso e que ele fez uma coisa absurda, não é nada disso. Ele até usou muito bem, ele pegou, bloqueou e ainda fez um 8.3, então ele arrebentou ali, não é um erro assim, acabou sendo um erro porque a onda de trás foi melhor e se tornou a virada, né? E para deixar claro também que as notas saíram quase que juntas, né? Não foi uma nota saiu. Sim. Eles deram, eu acho que assim, acabou que os juízes pegaram tudo que eles precisavam para definir a vitória. Se você está numa bateria entre dois caras, né, que normalmente se encontram só na semifinal ou na final, que é o Griffin e o Felipe, é a primeira vez que eles se encontraram tão cedo, né? Pelo menos eu vi isso na transmissão, eles falando sobre isso, como chamando atenção para isso, e é verdade, né? Que quando isso acontece, dois caras tão grandes assim se encontram, né, ainda mais rivais dali do pico, né? Acho que isso é uma coisa bem importante. E você vê alguém pegando ondas maiores, você facilita muito a vida do juiz. Eu tenho que escolher um para ganhar isso aqui. Então, assim, até para passar para a galera, ali a gente teve um juiz basco, um juiz americano, um juiz australiano, um brasileiro e outro australiano. Os 5 caras que estavam ali, ó. Você puxar aí para em cima, né, nessa página aí onde a gente tem ali as notas e as notas dadas também por cada juiz. Então, assim, eu fiz aqui, a bateria foi 4-1 para o Griffin. Só apenas um juiz, que foi o juiz americano, deu 17. Isso no geral, né? No geral da bateria inteira. Assim, em cada papeleta, né, o juiz tem que dar uma nota para cada onda, né? Então, assim, o Basco deu um 7.7 e um 8.8, então ficou 16.5. Né? O Felipe recebeu do Basco um 8 e o 8.2. Então, assim, em geral, todo mundo deu mais nota para o Griffin. Então, assim, dentro do critério da WSL, ficou muito claro para eles. Eu não vejo roubo, não vejo essa coisa de, queremos botar o Griffin acima do Felipe. É até uma pena, porque é um momento do ano que quem ficar de fora provavelmente não vai para o top 5. Então, assim, vai ficar muito difícil de recuperar isso aí. Se fosse o Griffin, ia ficar de fora. Sendo o Felipe, não sei, tá muito difícil agora, tá bem complicado. O Felipe é um gênio, daqui a pouco ele vai lá e ganha o campeonato, pode acontecer. Tetra no Rio de Janeiro, né? Chega no Rio, que ele é favoritaço, e vai lá e faz o dele, entendeu? Isso aí, esse aqui não é um 17º, é um 9º, vamos lembrar, é mais pontuação também, é menos pior, vamos dizer assim. Então ainda tem alguma chance. Mas só para deixar claro para a galera que assim, foi uma coisa praticamente unânime, foi 4-1, apenas um juiz deu a vitória do Filipinho por 1 ponto. Esse cara é o cara mais parecido comigo, é um cara mais progressista, que vai considerar um full rotation melhor do que uma rasgada. Eu não gostei muito da primeira rasgada do Griffin, para falar para vocês. Achei a batida, a segunda manobra, excelente. Se quiser botar de novo, Matias, para a galera ver. Achei que a primeira manobra não foi tão boa, foi quase uma rasgada com medo de perder a onda, uma batida muito forte. E uma rabetada que ele também deu uma encurtadinha ali para acabar logo. E aí o Filipinho deu uma moral para ele, bateu palma. Eu acho que isso ainda deu mais reforço ainda para os juízes. Eu vi, se não me engano, foi a Stab que postou algo assim, falou, até o Felipe concordou, usando essa palma aí em função disso. Então, assim... Para mim foram 2 coisas aí, cara. 2 coisas aí. Foi a 4ª manobra do Griffin, que é uma comemoração muito expressiva. Ele comemora muito expressivamente, né? Não foi uma comemoraçãozinha cool, assim, não fez um movimentinho, ele comemorou como se fosse um gol, mas somado às palmas do Filipinho, cara. E toda essa linguagem, ela diz alguma coisa para os juízes, sim. E a praia, né? A praia bombando ali, a galera... Mas será que o Filipinho bateu palma pela onda toda ou pela última manobra? Será que ele conseguiu ver a onda desde o início? Eu acredito até que não, né? Mas... cara, acho que o Filipinho tá na vibe, irmão. Ele tá tão amarradão. Isso com certeza foi pela vibe, cara. Ele já falou pra mostrar que não tem nada agressivo, né, cara? Foi pela vibe, pô. O Filipinho achava... Mas isso... Ele duvido que ele acha que ele tinha perdido o campeonato. Eu acho que ele achou que ele tinha ganho a bateria. Ele bateu palma para dar uma moral pro moleque, mas eu acho que ele estava achando ali que ele tinha ganho a bateria. Mas para você, Chalita, isso daí contribuiu para, de repente, o juiz, se tinha alguma dúvida, vamos mudar para cima? Não, eu acho que os juízes, eles
eles têm a leitura de comportamentos, sim. Se você tem uma onda, você precisa de uma onda 6,5, você faltando 1 minuto, você pega essa onda e você pega uma onda quase 6,5, você acha que é 6,5 e você volta para dentro d'água com 20 segundos para pegar mais uma outra onda. Você já está dizendo para o juiz que você mesmo não acha que a tua onda foi 6,5. Então, os juízes leem isso sim, e eles também, como às vezes eles ficam meio que na dúvida, caramba, o que eu faço? Será que eu também estou meio que na dúvida? E ele vê um comportamento desse, eu acho que eles usam sim um comportamento desse para botar uma nota um pouquinho. Influencia, acaba influenciando. Eu acho que sim. Sim. Ô, Everton, é você que já jogou vários eventos, né? Profissionais também? Sim, né? Profissionais também. Enfim, e você que é um coach também, já passou por várias situações de repente achar que uma nota poderia ter sido melhor, ou a do adversário mais baixa, né? Pior. Como é que você vê essa questão que a gente acabou de falar? É totalmente plausível, cara. É o body language, né, cara, que os gringos falam muito. Então, concordo. Ali rolou uma atmosfera, né, cara? Imagina, final da bateria, o Felipe vem na primeira e faz um high score com full rotation, e aí vem aquela onda de trás, que é a rainha, né? A rainha veio, o cara pegou. Aquela manobra de saída do Griffin, ele entra com muita força, cara, na manobra. Ele chega até a sair um pouquinho do lip ali na rasgada, se vocês notarem, ó, faz um bottom bem deep, ele sobe demais, e aí o que acontece? A onda estava bem crítica, e ela dá aquele momento que ela dá uma deitadinha. Então, o que ele fez? Ele entrou com muita força, e aí ele viu que ia enterrar, ele parou e deixou a prancha correr. Ele tira o peso do pé de trás ali e deixa a prancha correr, porque ele viu que a próxima sessão ia dar outra sessão crítica. Então, daí ele desce, ele faz um fade assim, ó, e aí ele vem para essa porrada, né? E aí essa... que antigamente, né, Everton, desculpa interromper de novo, mas antigamente a gente chamava de fundegada, chamava de fundada, chamava de o que... Eu defendia os nordestinos, que eu acho que essa manobra é muito boa, né? Não estou falando mal do Griffin agora, não, pelo contrário, estou até concordando contigo, é uma manobra muito forte, mas foi uma manobra de fundo, uma manobra... Qual delas? A segunda? A segunda, né? Mas tem que ter o uso do fundo da prancha necessário, eu sempre defendi isso e acho que foi muito boa a manobra. Só queria deixar esse recado aí, mas manda ver. Ele usa bastante o fundo, mas ele faz numa parte muito crítica e trocando pela rabeta, né, cara? É onde, tipo assim, a rabeta saiu também, né? Então não foi aquela fundegada seca, né? Que a rabeta... não foi parando a prancha. Ele passa o bico, passa a rabeta, né? Então isso gera maior grau de dificuldade, e a manobra de finalização dele, para mim, é uma manobra muito grande, cara. É uma manobra que é bem difícil de controlar. Né? Então, na transição ali da segunda para a terceira manobra, ele vem em alta velocidade, né? E consegue entrar bem vertical, chutando, invertendo completamente a direção da prancha, né? Nesse momento que ele está em inversão ali, o pivô fica totalmente no pé da frente, né? E aí ele controla, a hora que a rabeta bate na onda, ele tem que fazer a inversão de movimento e a compensação. E ali a chance de erro é muito grande, porque normalmente o bico entra na água, né? Então o cara tem que fazer uma compensação ali muito precisa, né? E daí cai naquele critério de precisão também, né? Que tá lá no critério que foi avaliado. Então, assim, foram 3 manobras grandes na maior onda da série, né? Com parte crítica e com variação do repertório. Então, ali, para mim... Interessante isso aí, né, Everton? Precisão, eu não lembro muito de ver essa palavra por aí, não, cara, nos critérios, assim. Normalmente, isso no livro de regras não tem precisão. Não. É uma coisa, uma descrição ali, demonstrando assim, ó, galera, quem surfa mais limpo, quem surfa mais perfeitinho, vai ser valorizado aqui. Me parece, assim, que a gente está olhando para o Ethan Ewing, né? Se vocês quiserem já mudar de bateria aí, senão a gente vai ficar uma hora só na do Filipinho aqui, cara. Eu vou te falar, tem bateria para falar, hein, cara. Não, tem mais dúvida. Eu quero concluir também o que eu... Por favor. E só para finalizar aí, galera, a onda mais importante da bateria para o Felipe, na minha opinião,
foi aquela que daí foi uma onda grande, que ele abre com 2 carvings magníficos, né, cara? Daí sim, de alta precisão, alta velocidade, alta amplitude. E aí ele vai para um aéreo gigante na junção, só que daí a hora que ele bate na base para fazer aquela desvirada, né, aquele aéreo que ele, né, aí sim ele caiu no flat, direto no flat, e ali é onde eu acho que a quadriquilha falha um pouco, né, porque ela devolve numa dinâmica diferente da triquilha. Eu acredito. Me lembra, Everton, me lembra aquela final com o Medina, que ele também precisou completar um air reverse desse, que poderia ter dado o título mundial para ele, ou pelo menos jogado para a terceira bateria. É a mesma situação, cara, eu sou muito implicante com as quadriquilhas. Nesse ponto aí, cara, sei lá, eu se eu fosse o Filipinho, o técnico dele, eu segurar ele e falar, meu irmão, sorry, essa aqui tá proibida, escolhe entre essas 3 aqui, essa aqui não, por favor. A não ser que fosse o primeiro round, algo assim, que nem o Slater fazia isso. Primeiro round ele ia lá, caía com as biquílias, caía com qualquer coisa, e aí depois, quando a coisa ficava séria, ele pegava realmente a mágica, como ele finalizou bem o ano passado, perdão, o ano retrasado, e foi lá e arrebentou, foi campeão mundial em cima do Ethan Ewing, e, enfim, acho que mantém o simples, entendeu? Ele é tão bom, cara. Mas eu acho que a escolha de onda, o Power, acabou definindo pro lado do Griffin. Acho que o critério, os juízes tiveram essa moleza de falar, meu irmão, o cara pegou as ondas melhores, quebrou também, então vamos julgar a onda. De novo, eles julgaram a onda, né? Mas vamos ouvir o Chalita aí. O que tu acha, Chalita? Não, boa, mas só para o Chalita finalizar, por enquanto, tá 2-0 para o Griffin. Vamos lá, Chalita. Vai diminuir ou vai aumentar? Vai virar quase goleada? Vai ficar 2-1, porque eu achei, cara, eu achei brilhante a sacação do Robalinho, tá? Em relação aos juízes. Eu achei que o Robalinho teve uma análise perfeita em relação aos juízes, a cada juiz. E são 5 juízes, né? Um juiz, que é o juiz americano, foi o único que deu. Se você pegar as 4 ondas somadas, né, 2 de cada um, o único juiz que deu a vitória para o Felipe foi o juiz americano. Eu seria o juiz americano, tá? Eu sou o cara que, dentro lá do quadro de juízes, lá dentro do campeonato, eu estaria, né? Eu estaria junto com ele. Então, eu acredito o seguinte: o juiz americano, ele até botou um pouquinho mais, se você for somar as notas dele, eu achei até que ele colocou um pouquinho mais para o Felipe do que eu daria. Eu daria a diferença para o Felipe, a vantagem para ele, mas com um pouco menos de... Ele deu 8,5 e 9 para o Felipe, e ele deu 7,7 e 8,8 para o Griffin. Exatamente. Nesse juiz americano, o Felipe Toledo teria 17,5 no somatório total, e o Griffin 16,5. Eu ainda chegaria mais próximo um do outro. Mas ele valorizou a dificuldade. E eu sou um cara que valorizo mais a dificuldade nesse momento, assim, da minha vida, participando com vocês de tantos programas. Eu passei a admirar muito mais o grau de dificuldade. Eu achei que o que o Filipinho fez nessa onda pequena, nessa onda que o Everton falou, que foi a onda que ele tirou 8, uma onda pequena, mas que ele, cara, fez... Para mim, ele tirou um 10 numa onda 8. Ele fez o melhor possível naquela onda ali. Realmente, para mim, aquela onda foi incrível. Um grau de dificuldade absurdo. Chegou um pouco atrasado, mesmo assim conseguiu fazer uma rotação, um reverso, meio que descolando. Não foi um aéreo, mas também não ficou colado na onda. E eu achei que o aéreo reverso do Filipinho foi incrível também. A última onda dele, né, que fechou com 8,3. Então, cara, eu estou dando mais valor para esse, e principalmente em trestles, para esse critério. Então eu seria o juiz americano. Pô, fechado. Então ficou 2-1. Eu, como não sou especialista, eu não vou votar não, cara. Não, é porque, assim, eu concordo. Eu também, cara, eu gosto bastante do surf progressivo, mas é o que eu falei, apoiado no critério, tá? Se o critério tivesse colocando lá manobras inovadoras e progressivos no topo, o Felipe tinha ganhado sem sombra de dúvida, entendeu?
Eu acho que eles se perderam um pouco, Everton, na boa. Eu acho que teve horas que eles pegaram o critério com mais dificuldade e teve uma hora que eles pegaram mais o critério mais de borda. É lógico que eles querem ver a mistura. Eu também quero ver a mistura, borda e manobras aéreas, principalmente com dificuldade. Não quero ver aqueles aéreos mais fáceis, não. Mas eu acho que eles se confundiram. Tinha horas que eles priorizavam o aéreo, manobra. Eu acho que eles julgam a onda. Horas que eles ficaram mais na borda. Eu achei isso. Ô, Chalita, você acha que o erro, na sua visão, foi aonde? Foi na última onda? Foi nesse 8 que o Filipinho merecia mais? Nas últimas ondas ou na onda 8 do Filipinho? Cara, eu achei que a última onda foi papo de 8 e pouco, sim. De quem? De quem? Mas não a última onda do Griffin, que foi a última onda da bateria. Ela não teria sido um 8.93, não. Teria sido um pouco menos. E, ao mesmo tempo, a onda do Filipinho podia ter sido um pouco mais. A primeira onda dele, que foi 8, para mim, podia ter sido mais. E o aéreo dele, não. Achei que o aéreo dele foi super bem julgado, era aquilo ali mesmo, não dava para ser um pouco mais do que aquilo. Mas eu acho que a onda que valorizaram bastante também foi a onda de backside do Griffin, que ele ganhou um 7.90. Achei também ótima a onda. 3 manobras, né? 2 linkadas e a terceira que ele ainda deu umas 2 passadinhas. Assim. Realmente eu achei a manobra boa, mas, cara, foi aquela coisa, eu não achei nada de muito absurdo, não. Eu gostei da transição da primeira para a segunda, sabia? Pô, achei muito maneiro o carving, cara. Achei muito maneiro. Eu achei que no detalhe, cada onda ali tinha que ter. Essa 7,90 podia ter sido um pouquinho menos, o 8 do Filipinho podia ter sido um pouquinho mais, e esse 8,93 do Griffin podia ter sido um pouquinho menos. A vantagem ia ser, para mim, ia ser para o Filipinho menor do que o juiz americano deu. Ia ser um pouquinho menor, mas ia ser ainda para o Filipinho. Enfim, vários erros, né? Mas é isso, 2-1, vitória do Griffin. Vamos aqui, ó. Só para finalizar assim, já puxando outras baterias também, porque a gente vai falar a gente vai para o Ítalo agora. As outras baterias, do Ítalo, etc. É a onda, cara. Tô doido para falar da bateria do Ítalo, irmão. O que está diferenciando ali é a onda escolhida, é a onda surfada. A gente tá na cara isso, porque se a gente botar uma hierarquia de grau de dificuldade de manobras, a gente vai ver que o full rotation foi a mais difícil. A gente não vai. A rabetada, que foi a melhor manobra do Griffin nessa bateria, a rabetada dele, que foi animal, adoro aquela manobra, sou fã número 1 daquela manobra, adoro. Pô, pirava quando o Imai encaixava essas manobras, sempre saía nota alta, também para defender. O Imai ganhava nota alta nesse tipo de manobra, o Ethan Ewing, sempre que dá essa manobra, ele ganha monotão. Então, assim, é uma manobra muito apreciada pelos juízes. Aí é uma coisa normal. Por isso que eu acho que assim, eu não chamo de roubo, nada disso que está acontecendo aqui, não. Eu só acho que os caras valorizam demais a onda surfada. Se a onda for um pouco maior, tanto a esquerda quanto a direita foram ondas sólidas, ficou para ele. O juiz se apega naquilo e fala, meu irmão, todo mundo está quebrando, mas um está pegando onda melhor, dá para o cara que pegou as ondas melhores. Tem sido assim. Eu falei do 9,5 do George Smith no último programa, que eu achei muito, ele surfou bem, mas era onda da série, os caras gostam dessa coisa, entendeu? Então, lá em Bells também comentei a onda do Griffin, que eu achei muito alta, porque era uma onda grande, as manobras foram muito simples, mas era uma onda grande, aí ganhou se não me engano, era o Igarashi, que tinha dado full rotation, tinha dado um monte de manobra radical, difícil pra caramba de fazer, em ondas menores, em ondas mais soft. Então, assim, é isso, é assim que os caras estão julgando, não adianta a gente querer reclamar, é questão de interpretar e se adaptar a isso. Boa, teve muito comentário, muita gente falando, né, assim, a imensa maioria das postagens que eu vi, falando que o Filipinho foi roubado, não foi nem assim próximo, ou muito menos que o Griffin venceu, foi assim, foi roubo, sacou? E assim, não, então, aí, e muitos comentários, lógico, dos gringos também, muitas vezes criticando os brasileiros, né, porque, por exemplo, lá na Gold Coast, o Filipinho venceu do Julian Wilson numa situação também, sei lá, que talvez lembre um pouco o que aconteceu agora. Enfim, fica essa coisa que o brasileiro só chora quando perde, blá, 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 mas está uma discussão, cara, danada. Espero que o nosso programa ajude a galera, de repente, não mudar de opinião, mas, de repente, olhar por outros ângulos, né? E vale dizer que nessa final a maior nota, né, lá da Austrália, do Felipe, foi numa combinação de 2 manobras de borda, né? Então, assim, numa onda bem crítica.
Então, cara, é o que eles estão fazendo, né, Everton? Eles estão sendo pelo menos coerentes, entendeu? Então, assim, se a gente não gosta da linha que eles seguem, mas pelo menos coerência a gente está vendo. Show. Agora, vamos lá, Xalita, vamos passar para a bateria do Ítalo? É o seguinte, eu não acho que foi um roubo, que quiseram fazer isso por... Roubo é uma palavra, assim, extremamente grosseira, né, brother? Não acho isso, eu acho que foi um equívoco, porque como você bem apontou, Carlinhos, se eles quisessem ter feito alguma coisa com... a fim de dar uma vantagem para o Griffin, eles teriam feito na penúltima onda dele, que foi 7,57 em vez de 7,61. Já 8 minutos do fim, né? Já estava perto. Eu concordo contigo quanto a isso. Eu acho que não foi uma coisa assim, vamos tirar isso do Filipinho. Não, eu acho que os caras definiram um critério, alguns juízes preferiram um tipo de critério e um juiz preferiu o outro. E eu concordo com o juiz que não foi o juiz vencedor. Show de bola. Xalita, vou partir contigo aqui, cara, para a bateria agora do Ítalo, que foi a anterior à do Filipinho com o Griffin. E, cara, assim, eu ouvi falar também muita gente reclamando dessa bateria do resultado, mas muito menos do que a bateria do Filipinho. Como é que você viu esse super aéreo aí do Joe Vaughn, que acabou dando a vitória para ele? Cara, eu acho que essa também, eu não sei se eu vou discordar de vocês, mas essa eu achei muito mais equívoco do que a do Filipinho, no caso. Chamou para briga. Vamos lá, segue daí. Cara, eu achei que... olha só, eu acho lindo o cara dar um gás, dar um aéreo alto, passar uma sessão e chegar ainda a finalizar, entendeu? Eu achei, cara... Tá alto, hein, cara? Tá alto, hein, Xalita? Pensa bem, Xalita. Tá alto esse aéreo, hein? Vamos pensar bem aí, ó. Vai lá. Cara, tá alto, mas por que tá alto? Porque ele não fez... Eu não achei... Ele não tem a dificuldade que tem os aéreos do Ítalo. Se você falar pro Ítalo, por favor, faz um aéreo assim, ó. Faz um aéreo só, sem um reto, faz um aéreo reto, bota o grab que você quiser, ou entendeu? Ou a grab invertido ou não. O Ítalo vai lá em Marte, irmão. Ele vai lá em Marte, cara. Ele não quer fazer assim, ele quer fazer a parada com dificuldade. Ele faz o aéreo com rotação, ele faz o aéreo quase full rotation sempre. Ele joga a rabeta sempre lá no alto, a rabeta do Ítalo. Então, de repente, no Rio ele vai voar assim, então, agora, pô. Já que ele sabe da nota, né? Vai voar. Se você falar, Ítalo, vou te dar mais nota se você não fizer a rotação e não jogar a rabeta lá no céu. Meu irmão, o Ítalo vai ficar lá, vai ficar pendurado lá na lua, vai ficar pendurado assim, ó. Porra, eu acho isso, cara. Eu acho que... Eu não dou mais valor, cara, desculpa, eu não dou mais valor pro aéreo do Joe Vaughn, mesmo sendo mais alto, do que pro aéreo que o Ítalo deu 2 aéreos naquela onda, cara, que foi a dele. Então eu achei melhor aquela onda do que esse aí, cara, me desculpa, tá? Ele chegou ainda um pouco atrasado, conseguiu fazer uma manobra boa, chutou a rabeta na junção. Deu aéreo em cima do adversário ainda, hein? Ele só podia fazer isso aí, cara. Eu não achei nada demais, cara. Eu achei que a manobra, o aéreo foi alto. Foi. Por que foi alto o aéreo? Porque ele só podia fazer daquela manobra. Ele não ia arriscar. Por que ele não arriscou um aéreo full rotation? Porque ele é otário. Ele é otário de arriscar um aéreo full rotation que ele não ia conseguir fazer nessa pressão. Aí ele fez um aéreo alto. Pô, tudo bem, foi alto? Foi, mas, cara, eu tô dando nota para isso ou para dificuldade? Na minha opinião, dificuldade. Eu até acho mais bonito um aéreo maneiro passando, muito mais soul. Pô, era o meu sonho fazer esse aéreo de Joe Vaughn, sério mesmo. E não é meu sonho fazer o aéreo do Ítalo. Mas eu julgando, sendo juiz, vendo o caminho que o surf está tomando em lower thresholds, Ítalo, para mim seria Ítalo. Só essa é a minha opinião. E o Ítalo chegou na junção e fez um outro aéreo igualzinho, jogando a rabeta também lá para cima, numa junção que não tinha a parte de decolagem, era uma junção com espuma, dificílimo de você decolar naquela junção com espuma. Mesmo assim, ele decolou, a rabeta dele foi lá para o alto também, e achei dificílimo ele fazer aquilo naquele tipo de junção. Bota o critério aí de novo. Pra gente não dá para comparar. Para mim, a onda do Ítalo foi melhor que o jogo. Bota o critério. Não, eu quero, seu Robalinho, vou colocar aqui na tela os critérios e depois você faz a pergunta que eu tentei fazer para o Everton de maneira correta, por favor. Maravilha. Critérios na tela aí, ó.
Matias falou, né, que a gente está numa discussão assim acalorada aqui, tá maneiro. Eu gosto quando é assim, cara. E o Matias falou, e aí, Everton, fala aí pra gente, qual é o aéreo mais difícil de fazer? E acho que essa não é a pergunta só não, Matias, acho que a pergunta é um pouco diferente. É qual aéreo que vale mais no critério da WSL? E assim, tem muito pouca informação sobre isso, disponível para o público geral, para os coaches, para os atletas, mas, olha, os cursos que eu fiz de juiz no passado, inclusive aqui no Hawaii, com o Pearson, que é o cara que é o responsável pela região, eles sempre colocam o aéreo em primeiro lugar é a altura. Primeiro lugar é a altura, segundo lugar a aterrissagem. Todas as variações de aéreo estão no meio disso, mas um aéreo muito alto vai valer mais do que um aéreo menor. É até uma coisa que eu sempre peço a eles. Então beleza, em que altura mínima eu consigo, com um full rotation, superar um aéreo straight, né? Como a gente estava discutindo aqui, que é esse aéreo reto aí, o aéreo passando, esse aéreo para o alto, que eu até brinquei no passado chamando de saco de areia, se a rabeta ficar agarrada assim, ficar para baixo. Mas esse que é alto como esse que o Joe Vaughn fez, ele fez com muita precisão, ganhou a sessão, linkou com a próxima manobra, deu uma rabetada. Então, assim, era uma onda maior, era uma sessão mais crítica. Então, tudo isso é analisado, mas a altura do aéreo é uma das coisas mais importantes para definir se um aéreo vai ser valorizado ou não. Você vê, eles são muito críticos com aéreos, cara. Eu sou contra isso, já falei isso 1000 vezes aqui. Então, tem mais essa questão. E aí, a onda do Ítalo, o que aconteceu? Ele deu um aéreo bem vertical para a esquerda, né? Reverse, caiu numa parte mais fofa da onda, mas foi bem radical a manobra. Só que daí, se você olhar o critério, aí depois ele dá uma rasgada para dentro, assim, aí ele dá outro aéreo, mais na habilidade dele, usando o pop do lip ali, chutando bastante a rabeta, né? E aí ele dá outro reverso, olha lá, esse foi o primeiro aéreo, né? E olha a altura do bico, galera. O bico não está nem acima da linha do lip da onda. Então, assim, são assuntos assim que a gente tem que discutir. Nessa foto aí, tem foto que ele está com o lip com o bico acima. Ele está um pouco acima, mas é diferente do cara estar todo o corpo dele, a prancha, tudo acima com aquela altura. E olha só a parte que ele vai aterrissar. A grande diferença foi que o Ítalo deu uma passada só para dar esse aéreo, e o Joe Vaughn deu 2 passadas para dar o aéreo dele. Eu acho que os juízes também consideram isso, o pré-aéreo, né? O pré-aéreo. Velocidade, né, cara? Ele tinha uma sessão mais crítica, e botou mais velocidade, ele voou mais alto. É o resultado, entendeu? Só para dizer, para trazer um dado importante, essa bateria foi 5-0. 5 juízes deram para o Joe e os outros, nenhum juiz deu para o Ítalo essa bateria aí. Só para a galera saber também que é uma decisão bem concisa, bem todo mundo na mesma linha de pensamento. Eu acho que essa aí ficou fácil para mim, essa aí passou batido, o Joe ganhou com certeza. E se vocês quiserem daqui a pouco passar aí para do Alejo, essa sim, eu achei que o Alejo ganhava, sinceramente, apesar também dos juízes terem dado a goleada a favor do Ita. Bom, vou terminar com uma coisa. Por favor, vai lá. O Robalinho sempre bate na tecla que tem que catalogar as manobras aéreas, tem que catalogar. Eu concordo plenamente. Não só aéreas. Se catalogar os aéreos, os brasileiros, para mim, são os melhores no aéreo. Eles não vão fazer as que valem menos, vão só fazer as que valem mais e vão ganhar tudo. Então, mas tem que catalogar os aéreos. Boa. Só para falar que acho que foi o Everton que falou, né, no programa antes da etapa, porque a gente falou da bateria, que era super difícil dele na primeira fase, e ele não era o cara assim esperado para vencer, mas o Everton falou que ele poderia aprontar nos aéreos, né? Não aprontou na primeira fase, mas chegou no round 3 aí e aprontou em cima do Ítalo. Agora, vou continuar contigo, Everton, e a gente vai para a bateria do Ethan com o Alejo, que também, cara, acho que foi a segunda mais polêmica, né, do campeonato até agora. Como é que você viu essa bateria? Cara, uma bateria, posso dizer, tecnicamente empatada. Foram 2 abordagens diferentes. Eu acho só que o possível erro de julgamento aí foi que a melhor onda da bateria poderia ter sido do Alejo, tá? Mas 7,70. Isso. Mas
eu vi uma bateria bem acirrada, cara. Assim, o Ethan, eu acredito que daí se a gente, né, separar ali, o Ethan fez as melhores manobras isoladas da bateria, na minha opinião, tá? Só que o Alejo, ele conseguiu ondas, daí aí onde os caras inverteram meio que o julgamento, né, nesse sentido. O Alejo surfou a melhor onda da bateria. Ondas maiores, né? Sim. Mais longas também. Mais longas, com mais variação. Então, assim, talvez se eu tivesse sentado ali, eu daria para o Alejo também, cara. Mas eu vi uma bateria que foi essa, eu achei a que foi mais próxima por conta disso. As melhores manobras isoladas foram do Ethan. Acho que ele foi mais fluido também, né? Ele tem um encaixe corporal perfeito, né, cara? Isso é indiscutível. Ele bate pouquíssimo, ele não bate a prancha, na real, né? Ele faz rail to rail perfeito, com a dinâmica corporal dos sonhos, né, cara? O estilo. A gente viu assim duas abordagens diferentes de surfistas de base regular, né? Porque o Alejo, ele vai com uma violência, vamos dizer assim, né, cara? Muita energia. E o outro vai com energia, mas, sei lá, na sinfonia, né? São abordagens bem diferentes. E, enfim, parece que os juízes preferem o Ethan, né? Como é que você viu, Chalita? Eu vejo, cara, os juízes segurando muito a nota do Alejo. Você acha que qual seria o motivo? Eu acho que o Alejo demonstra realmente mais ansiedade, né, cara? Ele demonstra um pouco mais de ansiedade, porém, eu gosto muito da explosão do Alejo. Eu acho que ele demonstra ansiedade entre as manobras, mas as manobras dele saem perfeitas quando ele acerta aqueles leques que ele joga muita água lá para cima, explosivos, né? Diferente dos arcos mais alongados do Ethan. É lógico que o Alejo também tem esses arcos alongados, mas não com a perfeição que o Ethan tem. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu nessa bateria foi que o feijão com arroz do Ethan ganhou da melhor performance do Alejo, assim, sabe? Eu não daria, eu daria para o Alejo. Eu achei que o Alejo ganhou a bateria também numa diferença pequena. Eu achei que o Ethan deu mole e não surfou com a mesma vontade, com a mesma força que o Alejo surfou. Eu teria dado para o Alejo pela radicalidade, pelas forças que ele fez nas manobras. E eu estou achando que os juízes estão segurando muito a onda, as notas do Alejo, porque, não sei, cara, não sei por causa disso. Tá chegando o Finals 5 aí, cara. Tá chegando o Finals 5, os caras querem ver. O que você quer dizer com isso, Robalinho? Eu achei que foi o primeiro erro do campeonato, foi esse. Para mim, o Alejo tinha passado a bateria, sim. Eu não achei que o feijão com arroz do Ethan tenha ganho do performance. Para mim, é uma performance incrível do Alejo. Mas os estão limitando, como se o Alejo fosse só de 0 a 9. Como se o Alejo não tivesse o 9, 10, entendeu, cara? Eu acho uma escala mais espremida para o Alejo, é verdade. Isso. Robalinho, o que você quis dizer aí agora, cara, com essa questão de estar chegando no Finals? Os juízes, de novo, deram 5-0, tá? Um juiz só americano que eu não sei quem é, infelizmente a gente não sabe, né? Os caras ficam aí, até os caras que julgam criminosos botam a cara, mas os nossos juízes, infelizmente, não botam. Isso é uma pena, tem que mudar. Mais uma cutucada aí pra gente. Mas o juiz de verdade, se você falar mal dele, ele te prende. Depende. O da WSL não vai fazer isso. Não vai poder. Assim, eu acho que era legal. Vai só sofrer. Ser o gosto do cara, conhecer a forma como ele julga, entender o cara, até para você saber que o cara vai estar te julgando, você pode até mudar a forma de surfar se você quiser. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tinha que ser aberta, tem que ser transparente, não tem que ser essa. Os caras não tem que ter medo de rede social. Então, não tenha rede social se não quiser, não precisa. Entendeu? Ninguém vai chegar ali em trashers ali e bater nos caras. Talvez em outro lugar mais perigoso, mas, entendeu? Assim, no geral. Eu quero saber. O Red Judge é o único que bota a cara, o único que a gente sabe que é ele, que é o Lully, que está lá assumindo todas as broncas aí. Então, assim, por que não dividir essa responsabilidade também com o seu corpo de juízes? Então, fica aí mais uma cutucada neles, para ver se eles mudam isso. Quando eu falei do top 5 chegando, é de que tá na cara que é a hora que começa
a espremer. Pô, um cara que sempre foi para estar ali nos top 5, é um favoritaço, é um australiano, é um cara que surfa pra caramba, todo mundo aprecia. Assim, se você perguntar no mundo do surf, as pessoas gostam muito mais do surf do Ethan do que do Alejo, provavelmente. Entendeu? O Alejo já fez o corte. É meio que assim, pro Alejo já deu, é o que é. Então, acho que a escala, concordo com o Chalita, a escala dele tá injusta. Né? Acho que essa bateria, para mim, ficou muito claro que ele ganhou, ele executou as melhores manobras. Esse 8 do Ethan ficou surreal, só ele faz 8 fazendo o que ele fez nessa onda aí. Não concordo, comparando com 7.7, então tá errado. Né? Teve um juiz só que empatou a bateria, mas no desempate também deu para o Ethan, que foi esse americano aí, que é deu 14.8 para cada um. Então, assim, para mim, ficou muito claro que o Alejo ganhou. Agora, ficou também muito claro que o Ethan é um surfista melhor, tem um equipamento melhor, que corre melhor na onda, que ele não necessita lutar tanto para conseguir conquistar as manobras fortes. E ele já sabe que surfando o normal dele, sem exagerar muito, sem correr muito risco, ele já ganha nota. Então, assim, é um cara surfando mais tranquilo, mais de acordo ali com... mais dentro do sistema, e o outro lutando para tentar sobreviver ali e surfando melhor, na minha opinião, por isso que ele merecia ganhar. Show. Então é isso, galera. Programa muito bom, hein? Espero que a galera tenha curtido. Espero que se a gente tiver falado algo que a galera não esperasse ouvir, que ela tenha paciência e calma na hora de comentar, mas a gente quer ter o comentário deles. Vamos aí, derrubem os nossos argumentos. Bom que só teve empate nessa última bateria, né? Os 3 deram a vitória para o Alejo. Nas outras ficou 2-1 para o vencedor, né? Das baterias. Agora, galera, Dia dos Namorados aqui, aí no Havaí também Robalinho? Ah, cara, aqui é todo dia dos namorados, não. Homem e mulher, todo dia eu tô não né? Não, lá é Valentine's Day, né? Em janeiro, sei lá. Janeiro. Não, então, no Brasil é Dia dos Namorados. E aí eu vou colocar uma imagem na tela aqui que eu sempre morro de rir, cara. E fico feliz porque minha namorada ainda não sabe disso, sacou? Ela não sabe que eu não surfo mais de 8 pés. Mas, de qualquer forma, assim, a gente já tem 2 filhos, ela pode descobrir agora que não tem mais jeito. Mas, cara, isso daqui eu morro de rir. Então, feliz Dia dos Namorados para todos nós aqui, todo mundo com família, as famílias lindas, e também para todo mundo que está com a gente acompanhando o programa. Cara, muito maneiro estar com vocês mais uma vez. Vou falar para a galera curtir o nosso programa e para se inscrever também. Como eu falei no início, eu já estou em Saquarema, cara, e assim, os próximos dias prometem. O mar vai ficar bom. Essa semana está explodindo de onda, mas com vento maral. Mas a partir de amanhã vira o swell para sul e depois, cara, com influência de sudeste. Vai bombar, vai bombar. Então é isso. Obrigado, Chalita. Valeu, pô, a gente deixou de falar do feminino, mas vamos falar depois que o campeonato terminar. A gente sim. Fala o feminino. Não teve nenhum erro no feminino, a gente não falou nada. Isso foi só para falar dos erros. Valeu, Everton. Valeu, galera. Lembrando, cara, que a nossa opinião aqui é sempre técnica, né? A gente é torcedor, óbvio, dos brasileiros. Poxa, sou amigaço da família Toledo, torço muito pelos brasileiros, quero ver, né, o Brasil no topo sempre. E aqui a gente está mostrando a parte técnica e baseada no critério de julgamento, dando nossa opinião, mas mostrando para a galera a visão que é lá da arbitragem, né, para a galera também ter as coisas mais claras, né, entender como que é avaliado, quais manobras, por quê, e trazer essa informação técnica para vocês. Beleza? Boa. Show de bola. Obrigado, irmão. Valeu, Robalinho. Grande abraço aí para todo mundo. Isso aí, às vezes a gente não concorda, né? No futebol, as regras de bola na mão na área ali mudaram. Né? Agora, hoje em dia, os zagueiros têm que jogar com a mão amarrada para trás, mão no bolso, algo assim, porque se tiver um negócio aqui... Então, assim, a gente também está aqui analisando o que os juízes estão fazendo. Né? Como eu falei, acho que o Chalita também falou, ali do Filipinho, a minha tendência é gostar muito mais do que o Filipinho fez, porque é uma coisa muito mais inusitada, muito mais difícil de fazer, e não depende tanto da questão da escolha da onda, mas a gente sabe como eles julgam, né? Em vários momentos a gente acaba simplesmente assim, interpretando, olha, o que eles estão fazendo é isso, eles estão trabalhando desse jeito, eles estão sendo coerentes da maneira que eles estão trabalhando, não importa se a gente concorda ou não, a gente tem que
assim, até importa, porque a gente está aqui botando nossa opinião também, mas o que a galera tem que saber é, o julgamento é assim. Então, será que de repente não é hora dos brasileiros sentarem mais um pouquinho lá e brigarem pelas melhores ondas da bateria, ao invés de só querer arrebentar e quebrar tudo? Então, assim, é coisa para se pensar, né? Não é um QS, é um CT, os caras exigem isso, em cada pico há uma exigência diferente de qual onda que eles querem ver ser surfada. Então, é também para a galera botar a mão na consciência e falar assim, vamos evoluir dentro desse sistema, ou tentar mudar o sistema por fora. Enquanto não muda o sistema, é melhor se adaptar a ele. Se quiser trabalhar por fora e mudar, que eu vejo muito pouco movimento dos surfistas, vale a cutucada aqui, a gente cutuca direto os juízes, vamos cutucar os atletas também, porque a galera não se reúne, todos os campeões mundiais, aí galera, a gente quer agora uma reunião prévia, a gente quer que vocês se exponham mais, a gente quer que vocês tenham um nome lá para a gente saber quem julgou, a gente quer que vocês mostrem claramente qual aéreo que vai ser mais valorizado, o que eu tenho que fazer na bateria, botar as cartas na mesa também e exigir mais. Então, assim, também, assim, eu sei que cada um tem seus objetivos de ser campeão mundial, de não sei o quê, então, assim, talvez esteja faltando união da galera para fazer o esporte evoluir também. Se todo mundo cruzar os bracinhos lá e chamar o novo CEO, que é gente fina, é um cara que está a fim de ver o circuito melhorar, está fazendo boas mudanças aí. Então, cara, eu acho que é por aí também. Eu acho que depende da galera exigir mais e de repente, a gente conseguir ficar com as coisas mais claras na mão. Hoje, que está claro para mim que a escolha de onda está tendo uma supervalorização, já tem anos que eu falo sobre isso, e depende da galera aí conseguir modificar isso ou não. Show de bola. Então é isso. Valeu, Robalinho, valeu, Everton, valeu, Chalita, valeu, galera, até breve com muito mais. Um abraço. Vamos, equipe. Isso aí, maneiro.